queridos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Amém. Eu acho que pela liturgia, os irmãos já têm ciência de qual será o livro que nós vamos meditar nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Toda a nossa liturgia foi baseada neste livro, segundo livro das Crônicas, livro que narra a história de alguns dos reis de Israel, narra a história do povo de Deus nesse momento de monarquia. Vamos então meditar neste livro, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar mais uma vez, pedir o auxílio santo do nosso Deus. Pai bendito, nós rogamos, Pai, mais uma vez, em conformidade com a oração do teu servo, e suplicamos, Senhor Deus, humildemente, teu auxílio. Usa-nos, Pai, usa a tua palavra, Senhor Deus, edifica a tua igreja, Senhor. Faz com que nenhuma distração, seja interna ou externa, nos desvie, Senhor Deus, da tua voz, que hoje aqui é proclamada. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Meus queridos, um dos atributos mais maravilhosos do nosso Deus, mais enigmáticos, que desperta mais nossa atenção, é o atributo da onipresença do nosso Deus. O que significa onipresença? Onipresença nada mais significa do que Deus está presente em todos os lugares. Esse atributo fala que Deus ele está em todos os lugares da sua criação, em todos os lugares, em tudo aquilo que Ele criou. Esse atributo reflete a imensidão do nosso Deus. Reflete como Deus ele é grande, como Deus ele é gigante, pois tudo quanto Ele havia criado, Ele se faz presente. Essa característica do nosso Deus não se limita apenas a um espaço físico, como uma igreja, não se limita apenas a um momento no tempo, como no passado ou no presente, mas se expande por toda a nossa existência. Está em todos os lugares, em todo o tempo e em todo o momento. A onipresença do nosso Deus é um conceito maravilhoso. Ele nos conforta, nos deixa maravilhados, pois significa que, independentemente de onde nós estivermos, Deus está conosco. Deus se faz presente. Não importa para onde você vá, o Senhor se faz presente naquele local. O salmista diz que para onde fugirei da presença do Senhor? Se suba até o mais alto dos céus, lá estás. Se desço até o mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor está presente em todos os lugares. Para nós é confortador, pois sabemos que independentemente de onde nós possamos ir, Deus está conosco. Deus se faz presente no meio do seu povo. Meus queridos, não existe nem sequer um palmo em toda a criação no qual Deus não se faça presente, no qual Deus não esteja lá de forma ativa, se fazendo presente em toda a sua santidade. No entanto, ao mesmo tempo que esse Deus que nós cremos é onipresente, está em todos os lugares, em toda a criação, Ele também é um Deus que quer se fazer presente de forma especial no meio do seu povo. Para Deus não basta apenas estar presente em todos os lugares de forma a sua onipresença, mas Ele também quer estar presente em alguns lugares de forma especial. Imagine só, imagine o Deus do universo, Criador de todas as coisas, cuja sua glória é além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, deseja estar presente em lugares de forma especial, deseja estar presente em lugares de forma única, singular e pessoal. É como se o Criador de todas as coisas escolhesse não apenas habitar em todos os lugares, mas também habitar de forma única com o seu povo, com o povo que Ele escolheu. Nós cantamos hoje, é o teu povo aqui presente. O Senhor se faz presente.
Notamos também que Deus está no templo, com certeza Ele está no templo. Ele é esse Deus que, apesar de ser onipresente, transcendente, Ele se faz imanente, quer estar no meio do seu povo. Ele fez isso, Ele habitou conosco lá no Éden. Lá no livro de Gênesis fala que na viração do dia, o Senhor descia e habitava com o povo. Ele habitou conosco também com Abraão, quando ele apareceu como um anjo do Senhor. Ou então, a Moisés, quando ele apareceu na sarça. Os 40 anos de peregrinação no deserto, o Senhor era nuvem, e de dia livrava o povo do calor, e a coluna de fogo que à noite aquecia o seu povo. O Senhor se fez presente de forma maravilhosa, quando desceu em carne, quando habitou no meio de nós, quando veio em carne, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, esvaziando da sua glória, assumindo a forma de servo e andando conosco. Deus, meus irmãos, Ele quer estar presente conosco de forma especial. Ele quer estar presente no meio do seu povo de forma magnífica. E o texto que nós lemos nos narra, nesses episódios, que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Que o Senhor desce do céu da sua glória e se faz presente no meio do seu povo. O texto que nós lemos, como o irmão Carlos falou na liturgia, ele narra o fim da construção do templo de Salomão. E o que é este templo de Salomão? Veja, antigamente o Senhor tinha ordenado a Moisés a construir um tabernáculo, que é uma espécie de igreja, uma espécie de templo móvel. Ele era constituído de panos de tecido e ele era também constituído de varais, do qual o povo armava, cultuava ao Senhor, quando saía em peregrinação desarmava, levava ele consigo. Isto era o tabernáculo. E o Senhor habitou no tabernáculo, em tendas, como diz a própria palavra do Senhor, por cerca de 400 anos, desde quando o Senhor mandou Moisés construir, até o tempo em que o Senhor coloca no coração de Davi o desejo de edificar uma casa ao Senhor. Certa vez Davi pensou: se eu, que sou rei dos homens, um rei mundano, temporal, que estou aqui, mas logo partirei, tenho um palácio confortável, concluoso, grandioso, onde eu posso habitar, o Rei dos céus, o Rei da glória, ele habita em uma tenda. Farei eu então uma casa para o Senhor. O Senhor desperta no coração de Davi o desejo de construir uma casa, um edifício, um local onde o povo pudesse ir para adorar o Senhor, onde o Senhor pudesse fazer presente. Davi tem esse desejo no coração, mas a palavra de Deus diz que Davi não poderia edificar esta casa, pois Davi era um homem de guerra. Davi tinha sangue em suas mãos, mas Deus foi misericordioso com Davi. Concedeu Davi graça, e que Davi, pelo menos, ele organizasse tudo quanto fosse necessário para a construção do templo. Então Davi arquiteta tudo, planeja tudo, e constrói todas as necessidades possíveis em sua mente, para poder edificar a casa. Davi, então, ele é uma espécie de engenheiro, de arquiteto, o qual Deus concede a graça de planejar tudo quanto fosse necessário. Davi deveria passar a seu filho, Salomão, todas as instruções, todos os ensinamentos que Deus havia lhe concedido, para que ele pudesse edificar a casa do Senhor. E assim Davi faz. Davi passa seu trono a seu filho, Salomão, e Salomão, então, mediante os ensinamentos de Davi, começa a edificar a casa do Senhor. Salomão faz a aliança com reis para poder conseguir materiais para a edificação. Salomão mobiliza o povo, colocando eles em turnos, para poder se construir o mais rápido possível o templo do Senhor. Salomão mobiliza todo o povo, para que pudesse edificar a casa do nosso Senhor, para que Deus deixasse de habitar em tendas, pudesse ter um local fixo de adoração. E assim Salomão faz. Salomão levanta os muros, ornamenta a casa, coloca todos os utensílios dentro, leva finalmente a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, e conclui a construção do templo. Após concluir essa construção, Salomão se põe em oração. Se coloca em oração, nosso Deus. Essa oração está registrada a partir do capítulo 6. Nós lemos em nossa liturgia hoje algumas partes dessa oração. Nesta oração, o que é que Salomão pede? Salomão pede que o Senhor se faça favorável ao seu povo. Salomão pede que o Senhor seja gracioso para as orações que forem ali feitas. Pede para que o Senhor incline seus ouvidos para o seu povo ali. Pede para que o Senhor atenda as coisas que forem ali feitas. Atenda as petições ali levadas. Que o Senhor se faça presente naquela casa que ele havia edificado. Que o Senhor se faça presente naquele local que o povo havia levantado ao nosso Senhor. E o texto que nós lemos hoje mostra a ação de Deus. Mostra a ação do Deus magnífico. Por isso, quero meditar com os irmãos no seguinte tema: o Deus que habita o seu povo.
o Deus que habita com o seu povo. Mas, em primeiro lugar, para esse Deus habitar com o seu povo, é necessário que ele aprove e purifique o local de sua habitação. Por favor, olhe para o texto, veja o que diz o versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto dos sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O texto que acabamos de ler é a imediata continuação da oração de Salomão. Salomão terminou a oração, encerrou sua oração, Deus então imediatamente responde a oração de Salomão, responde a oração do seu servo. Após finalizar sua oração, o Senhor responde a Salomão, fazendo descer fogo do céu e consumir os sacrifícios ali postos pelo Salomão e também pelo seu povo. Meus irmãos, no estudo da Bíblia é necessário nós entendermos alguns elementos, definirmos alguns elementos que aparecem. E o elemento que aparece aqui muito interessante é o elemento do fogo. O que quer dizer fogo nesse texto? O que quer dizer o fogo quando aparece nesses versículos? E o fogo, no contexto bíblico, ele pode ter dois entendimentos. Ele pode ter um entendimento positivo e um entendimento negativo. O entendimento negativo é o entendimento de juízo, é o entendimento de a ira do Senhor, a ira santa do nosso Deus. Nós podemos ver isso no texto de Números 31, 23, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Diz o seguinte: tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará como água purificadora. O primeiro sentido que nós podemos tirar aqui do fogo é o de condenação. Veja, o Senhor Jesus fala sobre o local de habitação eterna dos ímpios como um lugar de fogo e enxofre que queima sem parar. Quando o Senhor derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele derramou juízo por intermédio de fogo que havia caído do céu. Então, o primeiro sentido que nós podemos tirar aqui para a palavra fogo é o sentido de juízo, no sentido de condenação, no sentido negativo, do qual Deus demonstra sua ira para com o seu povo. Mas o segundo sentido que nós podemos ter com o fogo, no qual a Bíblia nos mostra, é o sentido positivo. É um sentido que mostra a aprovação do nosso Deus. O fogo como um modo de Deus aprovar aquilo que passa pelo seu crivo. Nós temos esse exemplo lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 16. Eu vou ler, peço que os irmãos escutem atentamente o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, do 10 ao 16, diz o seguinte: segundo a graça que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor e como edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Cristo Jesus. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira fina e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por esta, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará. O fogo tem o sentido de provação, de aprovação pelo Senhor. Lá no episódio de Elias, quando ele contende com os profetas de Baal, o Senhor aprova o sacrifício de Elias, fazendo o quê? Descendo fogo do céu. O Senhor responde à oração de Elias, fazendo descer fogo do céu. E o fogo nesse texto tem esse entendimento positivo. É uma demonstração graciosa de Deus, de que ele tinha aprovado aquilo que Salomão tinha feito, de que ele tinha aprovado aquilo que o povo de Israel havia edificado. Deus demonstra de forma visível a sua aprovação por meio do seu povo. Deus vai descer fogo do céu, consumindo os holocaustos, mostrando que ele aprova a casa que foi edificada, que ele aprova a edificação feita pela mão do seu povo, pela mão do seu servo. Mas a aprovação aqui não está em Salomão por si só, não está no povo por si só. Não é porque o povo fez tudo certinho, mas porque o povo de Salomão seguiu tudo quanto o Senhor havia ordenado. Lembre-se que eu falei no início, Salomão não fez nada do seu próprio entendimento, Salomão não fez nada da forma que ele queria fazer, mas ele fez tudo quanto o seu pai havia instruído. E Davi havia tirado alguma coisa da sua própria mente? Davi havia trazido da sua imaginação qualquer coisa? Não, o Senhor tinha iluminado Davi.
Então a aprovação do Senhor aqui para o povo não é por causa do povo em si mesmo, não é porque o povo é bom, o povo é inteligente, soube fazer de forma correta, mas porque eles seguiram o que o Senhor havia ordenado. Eles seguiram aquilo que o Senhor tinha instruído que fosse feito, não mudaram nada, mas fizeram tudo conforme o Senhor havia mandado. E isso, eles recebem a aprovação do Senhor. Uma breve aplicação, meus irmãos. Nós só seremos aprovados pelo Senhor. Só receberemos a aprovação da parte de Deus se fizermos tudo aquilo quanto Ele ordenar. Tudo aquilo quanto o Senhor disser que façamos. É por isso que nós poderemos ser aprovados. Não é por invenção da minha mente. Apesar de contas, eu sou pecador. Minha mente está envolta em pecado. Não é por aquilo que meu coração diz, porque já me disse que nosso coração é corrupto. Desesperadamente corrupto. Mas unicamente por seguir aquilo que Deus nos instrui a ser feito. Salomão não tinha feito nada de vontade própria. Salomão não tinha inventado nada da sua própria mente. Salomão não tinha feito nada conforme a sua vontade, conforme o seu coração. Mas ele havia apenas seguido aquilo que Deus havia ordenado. Isso serve de lição para nós. Nós devemos, em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor. Mediante isso receberemos sua aprovação. E você pode perguntar onde coisa eu encontro a vontade de Deus? Nas Sagradas Escrituras. As palavras reveladas na Bíblia Sagrada. Nosso Deus deixa toda a sua vontade, deixa todos os seus ensinamentos. Façamos, pois, como Salomão fez. Nós possamos fazer tudo quanto o Senhor havia feito, tudo quanto o Senhor havia ordenado em sua palavra. Mas além de demonstrar a aprovação descendo fogo do céu, diante daquilo que Salomão havia feito, o Senhor também demonstra a aprovação mediante a oração que Salomão havia feito. Veja, nós lemos em nossa liturgia, na primeira leitura, que o servo do Senhor Salomão, no versículo 19, ele diz: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, conforme dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Momentos antes, Salomão pede que o Senhor atenda a sua oração, que o Senhor deixe ouvidos às orações feitas naquela casa, e o Senhor então responde a oração de Salomão, responde a oração do seu servo, o Senhor responde a oração do seu povo. Mas além de aprovação, o fogo dele também ele é purificador. O fogo tem esse sentido de aprovar. Sim, como nós vimos em alguns versículos lá em Coríntios, Paulo falando que o fogo provará nossas obras. O fogo, porém, prova tudo aquilo quanto fizemos aqui. Mas o fogo ele também traz esse sentido de aprovação, de purificação. Deus purifica aquele local. Veja, meus irmãos, por mais que Salomão tenha obedecido tudo quanto o Senhor tinha feito, por mais que ele tenha seguido a risca tudo aquilo que o Senhor havia feito, a obra que ele já havia feito ainda era por mão de pecador. É necessário que o Senhor purifique, que o Senhor traga purificação sobre aquele lugar para que ele possa habitar. O Senhor Deus não habitará em local que ele não purificou. Ele não habitará em casa da qual ele não tenha feito purificação. E o fogo traz purificação sobre aquele local. Nós lemos aqui um texto que fala sobre isso, sobre o fogo purificando, trazendo purificação, fazendo uma ação purificadora. E o Senhor então derrama fogo purificando a casa da sua habitação, purificando o local do qual ele iria habitar para o seu povo. Mão de homem nenhum, meus irmãos, pode dignificar, pode preparar, pode construir um lugar que é digno da habitação do Deus Trino. É preciso que o próprio Deus realize a purificação. Ele desceu fogo do céu, desceu fogo purificador naquele lugar. Pois nosso Deus é Deus puríssimo, imaculado, e nunca habitará onde não seja próprio para a sua santidade. Após então o Senhor aceitar e purificar aquele local, o Senhor vem, então finalmente desce com a sua presença. A sua glória enche aquele lugar, de forma que ninguém podia disputar lugar naquela casa com o Senhor. Ninguém poderia disputar lugar na casa de Deus, pois a glória do Senhor encheu a casa. Eu fico imaginando que cena grandiosa deve ter sido o fogo descendo do céu,
A glória do Senhor enchendo aquela casa, se fazendo preencher aquele local. Imagina, meus irmãos, que cena maravilhosa deve ter sido. Alguns estudiosos acreditam que essa glória do Senhor pode ser algo como uma fumaça que encheu o templo, mas Isaías 6. Isaías capítulo 6 diz que, tendo o profeta visto a glória do Senhor, visto os anjos que rodeavam os querubins do Senhor, ele se viu perdido. O Senhor purifica e, após purificar, enche a casa do Senhor com fumaça, preenche a casa do Senhor com fumaça. Alguns pensam que essa glória do Senhor pode ser algo semelhante à nuvem que conduzia o povo no deserto, até porque aquela nuvem é conhecida como a glória do Senhor. Mas, sendo a nuvem ou sendo a fumaça, o importante é sabermos que Deus fez presente naquele local. Fez presente de forma visível, de forma que todos pudessem ver. Deus fez presente no meio do seu povo. Nós vimos, em primeiro lugar, este Deus, que para habitar no seu povo, ele tem primeiro que purificar e aprovar. Ele purificou e aprovou a construção de Salomão. E após haver purificado e aprovado, ele desceu, se fez presente no meio do seu povo, habitou naquela casa, habitou no meio do seu povo. Deus, nós servimos para habitar no meio do seu povo. Ele tem que aprovar e purificar. Tem que aprovar e purificar o local da sua habitação. Mas, em segundo lugar, eu quero meditar com os irmãos sobre a reação diante da atitude de Deus. Nós vimos que o Senhor desceu naquele local, o Senhor encheu aquela casa. Após purificar e aprovar, Deus fez presente no meio do seu povo de forma visível, de forma que encheu toda a casa e encheu todo aquele local. E qual será a reação do povo diante dessa ação do nosso Deus? O que será que o povo fez quando o Senhor desceu e esteve presente no meio do seu povo? Veremos isso a partir de agora. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 2 e 3. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com certeza, meus irmãos, a reação daquele povo não poderia ser outra, além daquela escrita aqui no texto. Diante da glória do Senhor que desceu de forma visível, aquele povo, diante da teofania, se humilhou. Eles reconheceram a grandiosidade do Senhor, se colocaram de joelhos diante de Deus, viram aquela gloriosa visão e se prostraram, com o rosto sobre o pavimento, com o rosto em terra. Após presenciarem cenas incríveis, cenas magníficas, esse povo fica extasiado, fica de boca aberta, fica sem reação diante do Senhor. Após verem a manifestação visível da glória de Deus, eles têm algumas reações. A primeira destas reações está descrita logo no versículo 3. Diz o seguinte: todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto sobre o pavimento. E a primeira reação que eles tinham é uma reação de reverência. O texto nos diz que diante da presença do Senhor, eles se colocaram diante de Deus, eles reverenciaram o Senhor, prostraram-se com o rosto em terra, como um súdito se coloca diante de um rei quando passa. Eles veem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se prostram diante dele, se colocam diante da majestade do Senhor. Eles reconhecem toda a autoridade do nosso Deus. Em nosso tempo é difícil ter noção dessa cena, mas antigamente, quando alguém muito importante se fazia presente em algum local, era comum você reverenciar, você cumprimentar. Hoje em dia nós usamos os apertos de mão, um aperto de mão, tapinha nas costas, mas antigamente, quando alguém muito importante se fazia presente em algum recinto, o povo se ajoelhava, reconhecia sua autoridade, reconhecia sua importância, reconhecia quem aquela pessoa era. E é isso que o povo faz. O povo percebe que está diante de um Deus santo, se curvam diante dele, se curvam diante da sua majestade, reconhece a sua grandiosidade, reconhece sua autoridade. O povo se prostra diante do Rei Sublime, diante de toda aquela glória maravilhosa, toda aquela cena que Deus faz, que Deus desce, os filhos de Israel caem por terra em reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Muito semelhante, meus irmãos,
Acontece com alguns servos do Senhor na história da Bíblia. Lá no Apocalipse, quando João está diante do anjo do Senhor, o que é que ele faz? Ele cai com o rosto em terra, como morto. Moisés, quando está dentro da sarça, o Senhor disse que tire as sandálias dos pés e ele se prostra dentro da sarça. Diante do Senhor, nossa atitude tem que ser de reverência, tem que ser de respeito, temos que reconhecer quem Ele é, dignificar o seu nome no intermédio da nossa atitude. Mas além da reverência, essa atitude de prostrar-se diante de Deus traz também outro entendimento, que é o entendimento de adorar, é o entendimento de adoração. O texto continua dizendo que após eles prostrarem-se com o rosto terra sobre o pavimento, eles adoraram ao Senhor. Dentro da Bíblia, meus irmãos, o ato de você se colocar de joelho diante de alguém, ele demonstra um ato de adoração. Uma das palavras do Novo Testamento para adoração é prostrar-se. Quando você se prostra diante de alguém, você está o adorando. Por isso nós não devemos se prostrar diante de falsos deuses. Os mandamentos do Senhor falam sobre isso. Não prostreis diante de outros deuses, não se coloquei diante de outros deuses. Porque o ato de prostrar demonstra isso, demonstra adoração. E é isso que o povo faz, o povo adora ao Senhor. O povo adora ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O povo se coloca em atitude de adoração, exalta o seu nome, reconhece a sua santidade. Talvez esse povo nunca tenha presenciado algo dessa forma, nunca tenha presenciado algo tão grandioso. Eles adoram ao Senhor de forma voluntária, de forma ativa. Outra atitude que nós podemos ter aqui registrada é uma atitude de louvor. O texto diz que após se prostrar, após adorar, o povo louva ao Senhor. O povo louva ao nosso Deus. Essa é uma atitude que é registrada, é uma atitude de louvor. Não basta apenas reverenciar, não basta apenas adorar, é necessário louvar ao Senhor. O êxtase, a alegria, a felicidade desse povo é tamanho que eles irrompem em louvores diante do Altíssimo. O louvor é tanto que na última leitura da nossa liturgia fala que eles estiveram durante 7 dias em festa. Depois mais 21 dias em festas ao nosso Senhor. Imagine a euforia deste povo. Imagine a alegria que esse povo tinha diante de Deus. Imagine, durante quase mais de 30 dias, esse povo esteve em festa, em louvor, em adoração. E o ato de louvor é um ato de falar bem. É um ato de trazer atributos benéficos sobre essa pessoa. O texto que nós vemos na liturgia diz que o povo estava posto. Os levitas estavam com seus instrumentos prontos, talvez tocando louvores ao nosso Deus. O povo louva ao Altíssimo, irrompe em louvor, declarando a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Veja, eles se colocam em reverência, se encurvando, eles adoram, eles louvam ao Senhor. Mas por que essa atitude? Será que foi apenas por conta daquilo que eles viram? Pois a Bíblia relata que Jesus Cristo fez muitos milagres. Nem por isso, aqueles que viram os milagres de Cristo o adoraram devidamente. Será que a atitude deste povo é unicamente por conta dessa visão que eles tiveram? Sim, tem grande parte daquilo que eles viram. O texto nos mostra que porque eles ficaram maravilhados, eles tiveram essa atitude. Mas também eles tomam essa atitude por conta daquilo que Deus é. Veja o que diz no final do versículo 3. Eles colocaram com o rosto em terra, adoraram o Senhor, louvaram o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, nós não devemos adorar, louvar, reverenciar o Senhor apenas para aquilo que vemos, para aquilo que é visível, que é tátil, mas por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. A grandiosidade desse texto, claro, deve ter sido uma visão magnífica ver aquela teofania de Deus, aquele descer visível do nosso Senhor, claro, deve ser sim. Mas nosso louvor não deve estar baseado na nossa visão, mas naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor é. O povo reconhecia que Deus era misericordioso, pois o fato de Deus ter se feito presente no seu povo é um ato de misericórdia. Deus não tinha obrigação nenhuma em descer naquele local. Deus não tinha obrigação nenhuma em se revelar àquele povo. Mas assim Ele quis, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade. Aquele povo não poderia construir uma casa digna do nosso Deus. Salomão fala isso em sua oração. Haveria de habitar
o Deus dos céus em casa construída por mãos humanas? Não. Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele aceita aquilo que nós fazemos, até mesmo de forma imperfeita. Ele purifica como nós vemos, Ele dignifica. Ele, com misericórdia, se apresenta diante do seu povo, se faz presente no meio do seu povo. Nossa adoração, nosso louvor, nossa reverência a Deus não deve ser por conta da nossa visão, não deve ser por causa daquilo que nós vemos, mas sim por conta daquilo que Deus é. Nós cantamos hoje que devemos seguir por fé. E o que é fé? O autor Deus diz que a certeza das coisas que nós não vemos. Fé não é o ver, fé não é o tocar, fé é acreditar. Fé é se colocar sobre tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos na revelação divina. Por isso, a adoração ao Senhor não deve ser, de forma nenhuma, apenas pelo ato visível, daquilo que nós dizemos, daquilo que Ele é. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vejam, meus irmãos, nós vimos que Deus, Ele quer habitar com o seu povo. Ele quer estar presente de forma especial no seu povo, apesar de Ele estar já de forma onipresente. Nós vemos isso. Mas, para que Deus possa se fazer presente no seu povo, é necessário que Ele purifique, que Ele aprove. E essa purificação, essa aprovação, essa habitação do nosso Deus desperta reações em nós. Não apenas unicamente pela visão, claro que é maravilhoso demais ver. Claro que será maravilhoso ver Cristo Jesus. Será maravilhoso ver o dia do nosso Senhor. Será maravilhoso ver. Mas nós não podemos aguardar apenas a visão. Vamos nos firmar naquilo que nós cremos, na fé do nosso Senhor. Nós vimos em primeiro lugar, Deus que habita com o seu povo, que desce como povo purificador, Ele prepara o local da sua habitação. Diante desta grande manifestação da glória divina, nós vimos que a atitude diante dela tem que ser de reverência, tem que ser de adoração, de louvor para o nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero trazer é que o nosso Deus é o Deus que responde às orações. Veja, nós iniciamos falando que Salomão, no capítulo 6, faz uma oração ao Senhor. Ele pede que o Senhor dê ouvido à sua oração. O que é que o Senhor faz? Responde imediatamente a oração. Salomão, o Deus a quem servimos, o Deus verdadeiro, Ele responde a oração do seu servo. Talvez não seja no tempo que você espera. Talvez não seja da forma que você espera. Talvez seja um não. Mas é uma resposta. O Senhor responde a oração do seu povo. O Senhor dá ouvidos ao seu povo. Responde a sua oração. Segunda aplicação. Nossas atitudes diante da glória de Deus, diante da manifestação divina, deve ser de reverência, deve ser de adoração, de louvor. Você pode dizer, mas nós não vemos Deus descer como fogo do céu. Não vemos. Mas o Salmo 19 diz que a glória do Senhor se revela em toda a sua criação. Aquilo que é necessário para conhecer de Deus está revelado em sua criação. Nós vimos também que nossa adoração não deve ser apenas pelo visível. Não é apenas por aquilo que nós vemos, mas deve ser por aquilo que nós conhecemos acerca da palavra, por aquilo que Deus revelou acerca da sua palavra. Então, diariamente, diante da glória de Deus, reverencie, adore, louve o seu santo nome. Diante da glória de Deus, devemos ter essas atitudes. Terceira aplicação. Nosso Deus, meus irmãos, é aquele que deseja habitar no seu povo. É aquele que deseja estar presente conosco. É aquele que deseja estar no meio do seu povo. Mas para isso é necessário que nós sejamos aprovados. Para isso é necessário que sejamos purificados. E nós só podemos ser purificados por intermédio do sangue de Jesus Cristo. É só Jesus que purifica-nos, que nos torna capazes de sermos habitados pelo Senhor. De sermos habilitados, capacitados a ser a habitação de Deus. É necessário sermos purificados. Nós fazemos isso entregando nossa vida a Jesus. Fazendo Ele Senhor e Salvador de nossas vidas. Fazendo com que Ele seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre o nosso viver. Concluindo, meus irmãos, eu iniciei esse momento falando sobre o fato de Deus ser onipresente, Deus ser transcendente, estar além da nossa compreensão, estar em todos os lugares, mas que Ele também quer ser imanente, Ele quer estar com o seu povo, Ele quer habitar com o seu povo. Ele quer habitar entre nós de forma especial. No texto que nós meditamos, nós vimos que em determinado momento da história, o Senhor exigiu para si uma casa.
Ele colocou no coração de Davi que ele edificasse essa casa. O Senhor exigiu para si um local que eu pudesse achar com o Senhor. Hoje, o local da habitação de Deus somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas como eu disse, Deus não vai habitar em um local que não esteja purificado, não esteja aprovado, não esteja pronto para a sua habitação. Portanto, se você é o templo do Espírito Santo, se o Senhor Deus já habita em você, louve, adore-me, reverencie, pois a presença do Senhor está em você, intermédio do Santo Espírito. Mas você que me ouve, ainda não é a habitação do Santo Espírito. Você que me ouve, não tem essa certeza. Você não tem essa afirmativa de que o Senhor habita em você. Entregue sua vida a Jesus. Faça dele Senhor da sua vida. Faça dele aquele que pode purificar, santificar, para que você possa ser a habitação do nosso Senhor. Diante disso, nossas únicas atitudes devem ser louvor, adoração e reverência. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração, nós possamos ser edificados pelo Santo Espírito de Deus. Vamos então responder